Bom dia, bom dia. Este é o dia que o nosso Senhor fez para nós. Então, a nossa responsabilidade nesse dia é se alegrar no Senhor, porque Ele fez grandes coisas para nós, Ele fez grandes coisas por nós. Precisamos aprender a exercer a gratidão, a sentir a alegria do Senhor, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Bom dia, bom dia. Bom dia, Solzinha, Adalgisa, minha querida amiga Vanessa. Bom dia, lindona. Que bom começar este dia sabendo que o Senhor até aqui nos sustentou. Gosto muito de acordar e lembrar, estou de pé porque o Senhor me sustentou. Porque se Ele me sustentou ao acordar, Ele também vai me sustentar para vencer o dia, os desafios do dia, né? Então a gente já começa como? Lá em cima, nós já começamos animada porque cremos que o nosso Senhor, Ele é bom. Em todo tempo o nosso Senhor é bom. Existem pessoas que elas acordam um pouco mais desanimadas, né? Que acordam mais mal-humoradas, talvez, não fala comigo, me dê bom dia só depois do meio-dia. E, gente, se de repente você se sente assim, sabe, peça para o Senhor colocar alegria no seu coração logo de manhã, porque pensa, são as primeiras horas do dia, sabe, o Senhor te sustentou, o Senhor te deu graça para você acordar, então você tem que acordar com um sorriso. Se você não acorda bem-humorada, já treina, abre o olho, dá um sorriso assim e declara mesmo: este é o dia que o Senhor fez para mim, eu vou me alegrar nele. E aí você já está profetizando que você terá um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de vitória. Não deixa nada roubar a sua alegria, né? Não deixa. A alegria que nos impulsiona, a alegria que nos dá força. Quando você acorda meio para baixo, parece que é uma sequência de problemas, não é? Quando você acorda atrasado, por exemplo, vem uma sequência de problemas, de atrasos, e aí parece que fala assim: nossa, mas não podia isso acontecer hoje. Então você já começa com aquela emanando, sabe, assim, aquela energia ruim, aquela coisa ruim. Mas se você acorda feliz, sorridente, profetizando, a tendência é que o seu dia seja bom. Então profetiza assim que você acordar, que você vai ver a diferença do seu dia. Mas nada, não tem mais nada, é isso mesmo. E uma outra coisa que nós vamos aprender, nós temos aprendido a fazer nesse devocional, é orar, né? É colocar diante do Senhor as nossas petições logo nas primeiras horas do dia, agradecer nas primeiras horas do dia. Então que esse seja um hábito que nós estamos desenvolvendo para que se torne permanente em nós. Abrir o olhinho, já vamos falar com o Senhor. Quem é a primeira pessoa que você fala quando você acorda, né? Então que nós possamos criar o hábito da primeira pessoa a falar seja o Espírito Santo, seja o nosso Deus, o nosso Pai. Falar: obrigada, Senhor, que dia lindo. Ah, mas o dia não tá lindo. Tá lindo sim, porque nós estamos de pé, o Senhor nos sustentou. Então vamos começar a enxergar pelos olhos da fé. Fechou? Fechou. Catinha, bom dia. Sheila, lindona, bom dia. Amandinha, bom dia. Dani Viana, my best friends, bom dia, minhas amigas queridas. Eu amo vocês, estou feliz por vocês estarem aqui. E saiba que eu quero fazer uma declaração de amor agora, antes de começar a orar. Ter vocês aqui, gente, sem demagogia, é pra mim um motivo de muita alegria. Compartilhar a palavra com amigas é um motivo de muita alegria. Então eu louvo a Deus por cada uma de vocês que participa desse devocional ao vivo. Também louvo a Deus pela vida daqueles que assistem posteriormente, porque eu sei que tem. Mas quem tá aqui é muito especial pra mim. Pra mim é muito especial. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Vamos orar? Nós vamos louvar ao som de Abba, da Laura Sougueres. É lindo esse louvor. Então, oremos. A Sol falou, é recíproco.
Gente, é muito amor. Eu sinto o amor de vocês, sabe? É muito bom. Eu amo vocês. Mas vamos orar. Pai, eu te dou graças por este dia. Eu te louvo, eu exalto o seu nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, eu te dou graças porque o Senhor nos escolheu. Quantas pessoas, Pai, precisam da tua palavra, precisam de um apoio como esse de manhã, de ser nutrido pela tua palavra, mas ainda não conseguiram ter forças. Mas nós estamos aqui, Pai. Isso é um motivo de tão... É privilégio, Pai. É privilégio, Senhor, nos dar este compromisso pela manhã. Eu me sinto privilegiada por eu ter essa oportunidade de estar aqui repartindo a tua palavra, porque eu sou tão abençoada, Deus. Eu sou tão abençoada cada vez que eu estou repartindo a tua palavra. Eu sinto o Senhor transformando. Eu sinto em mim o poder da tua palavra. Eu não sou mais a mesma, Pai. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu fui ontem. Porque o Senhor me tratou, porque o Senhor me modificou, modificou a minha mente, a minha forma de olhar, a minha forma de pensar. E hoje, Senhor, eu já sou uma pessoa diferente, eu já tenho outras perspectivas, eu já tenho um outro olhar, porque a tua palavra me modificou, a tua palavra me transformou. E eu peço, Senhor, que a mesma transformação que a tua palavra tem tido sobre a minha vida, Pai, porque quando eu olho para trás, quando eu vejo, Senhor, o quanto nós já caminhamos, eu vejo o quanto o Senhor já me tratou. E eu quero te pedir que assim como a tua palavra tem tido efeito tão poderoso na minha vida, que aqueles que me ouvirem, Senhor, também sejam tratados, Pai. Senhor, venha nos despertar pela sede da tua palavra, pela sede de ti, Senhor. Dá, Senhor amado, às pessoas que me ouvem, e aquelas, Pai, que não conseguiram ainda me ouvir, mas precisam de ti, uma estratégia para estarem conectadas com o Senhor, porque essa live, Senhor, nada mais é do que uma estratégia de nós sermos nutridos todos os dias pela tua palavra. Talvez, Senhor, se nós não tivéssemos essa live, eu falharia algum dia. Talvez, Senhor, se não houvesse esse comprometimento de nós estarmos juntas aqui, eu não conseguiria ser tão constante no meu devocional. Então eu te dou graças, porque essa live é uma estratégia para nós desenvolvermos disciplina, constância e sermos tratadas por ti. Então eu quero te exaltar, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E quero te exaltar porque eu sei que o Senhor está fazendo também na vida das minhas irmãs, porque a tua palavra, ela tem este poder de nos transformar. Pai, hoje nós estamos diante de ti, Pai, em oração, e não estamos falando com pessoas com poderes limitados, com visão limitada. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. E nós estamos expondo aqui as nossas necessidades. Pai, nós entramos numa temporada onde nós estamos buscando as dracmas. Senhor, quantas coisas de valor preciosa para nós ao caminho nós perdemos. Senhor, quantas coisas que nós tínhamos, Pai, nós sabemos que nós tínhamos e de repente nós não conseguimos mais agir daquela maneira, ser aquela pessoa, porque no caminho nós perdemos a preciosidade, Senhor amado, do dom, do talento, do comportamento, do perfil que o Senhor colocou em nós. Nós nos tornamos outras pessoas, porque ficou lacunas. Mas eu quero te pedir, nos ajudar a encontrar. Queremos ter a plenitude, Senhor, mas não a plenitude que o mundo nos prega, mas a plenitude que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser cheios do Senhor, preenchidos em Ti, de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor chamou cada um para algo, o Senhor designou cada um para algo. Nós não estamos sendo plenos naquilo que o Senhor nos chamou, não estamos sendo plenos na comunhão contigo porque está faltando coisas, porque tem
peças, Senhor, que estão perdidas, mas eu quero te pedir nesta manhã, em nome de Jesus, nos ajuda a encontrar, Pai. Nos ajuda a ressignificar a nossa história, o nosso passado, as dores, os traumas, a falta de compreensão, de disciplina, de entendimento. Nos ajuda a ser melhor, Pai. O devocional, ao meu ver, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos desenvolvermos, de crescermos, Pai, na graça, no conhecimento, de crescermos contigo. Então que hoje seja um dia de crescimento, aonde o Senhor possa nos dirigir, Pai amado, ao entendimento novo de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, nos ensina, nos cura, que a Tua palavra seja lâmpada, Pai. Que nós possamos varrer toda a sujeira, se nós possamos varrer, Senhor amado, todo obstáculo que está nos impedindo a encontrar, Senhor, aquilo que para nós é tão relevante e precioso. E que a Tua palavra possa iluminar essa busca na nossa alma, Pai. E que possamos ser plenas, completas em Ti, Pai. É assim que eu oro e é assim que eu peço. E eu peço para mim, Senhor. E eu peço na mesma intensidade que eu desejo para minha vida, eu também peço para as minhas irmãs. Que em tudo sejamos, Pai, plenas e preenchidas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, hoje nós temos a honra de receber muitas pessoas. Vanessinha, bom dia, minha amiga querida. Lulu, bom dia. Cida Nunes, sempre bom ter você aqui, minha amiga. Bom dia. Vamos para a dracma de hoje. Hoje nós vamos... Eu gosto sempre de recapitular, porque pode ser que alguém não tenha assistido ontem, né? E aí você fica como? Perdido, né? Você fala assim, ela tá falando sobre o quê, pelo amor de Deus? Então, eu gosto sempre de recapitular. Nós estamos numa temporada nova, onde nós estamos falando sobre nós estamos em busca das dracmas, né? Fazendo referência àquela parábola da mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela parou tudo que ela estava fazendo para buscar. E a Bíblia fala que ela buscava com diligência, com determinação, com atenção aquela uma dracma que ela havia perdido. E o mais interessante é que ela tinha 10. Ela perdeu uma e ela entendia o valor daquela uma dracma que ela havia perdido. Ela não falou assim, eu tenho 10 ainda, né? Vou seguir com essas 10, depois eu acho, depois eu dou atenção pra isso, como a gente faz algumas vezes. Eu não sei você, mas eu já fiz isso, né? Tá tudo bem, eu ainda tenho, né, como seguir. Eu ainda com a pouca força que eu tenho, eu ainda vou continuar. E isso é muito interessante, vamos falar sobre isso. Vamos começar por aí. Você sabe que cada um de nós tem uma personalidade, né? Uma forma de ser, uma forma de se comportar, uma forma de reagir e agir perante os desafios da vida. Todos nós temos uma forma. É muito interessante porque bate, sabe? Vamos falar dos 4 comportamentos, né? Dos 4 temperamentos. Então, cada um tem um temperamento, uma forma de agir e de responder aos eventos da vida, de responder à vida. A gente tem uma forma de responder à vida. Então, nós temos lá os 4 temperamentos, que a gente até podia falar sobre isso, e ficaria tão mais fácil se a gente tivesse falado sobre isso antes de entrar nas dracmas. Mas, enfim. Então, nós temos 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Os 4 temperamentos, ele tem pontos positivos e ele tem pontos a melhorar, né? Então, assim, a pessoa, ela é muito corajosa, mas em contrapartida, o colérico, né, que é o meu temperamento, é muito corajoso, mas em contrapartida é uma pessoa muito irritada.
é uma pessoa impaciente, né? Então tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado a melhorar. Quando eu entendo qual é o meu perfil, quando eu me conheço, e quando eu tô dizendo perfil, eu tô falando do autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus pontos positivos e os meus pontos negativos, eu consigo perceber quando alguma coisa aconteceu comigo e eu tô sendo modificada. Nossa, mas eu sempre fui muito corajosa e agora eu me pego medrosa. Então aí eu tenho essa chance de falar assim, alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu no meio do caminho que eu perdi essa coragem? Né? O que será? Eu sempre fui tão determinada. Quando eu colocava alguma coisa na minha cabeça, eu alcançava esse objetivo. O que será que aconteceu ao longo do caminho que me descaracterizou? Eu nasci com esses traços. Eu nasci dessa forma. E se ao longo do tempo eu fui me modificando, significa que alguma coisa aconteceu no caminho. E aí, fazendo referência a essa parábola, podemos dizer que eu perdi a dracma da coragem no meio do caminho, usando o exemplo do meu perfil colérico. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você analisasse quem você é. As suas características inatas. O que é uma característica inata? Você já nasceu com isso. Você olha pra trás, você olha pra sua adolescência, pra sua juventude, você fala assim, nossa, naquela época eu era assim. E aí é muito comum a gente dizer assim, mas isso era porque eu era mais jovem, né? A gente fala assim, eu era mais inconsequente, eu tinha mais coragem porque eu era mais inconsequente. Na verdade, não é. A coragem da juventude, obviamente, ela vai ser hoje é uma coragem com mais consciência, com mais maturidade, mas não deixa de ter a coragem. Você vai melhorando, né? Você vai moldando as suas qualidades. E a proposta é que você fique melhor e não que você regrida, entende? Então, assim, quando eu era jovem, eu era corajoso. Agora que eu sou adulta, eu fiquei medroso, tá tudo certo. Não, isso é negligenciar a sua dracma. Isso é negligenciar o seu perfil, quem Deus te fez. O Senhor nos fez cada um de um jeito, por quê? Porque o propósito que Ele tem conosco nessa terra, aquilo que Ele entregou para nós, precisa-se das nossas características para exercer aquilo. Vamos olhar para Paulo, né? Paulo, ele tinha um perfil colérico, uma pessoa mais audaciosa, mais corajosa, e ele ia para cima, e ele fazia, o Senhor o chamou exatamente pelo perfil dele. Um melancólico talvez não conseguiria fazer exatamente aquilo que Paulo fez. Então, para o melancólico, o Senhor entrega uma outra missão. Né? Para um fleumático, o Senhor entrega uma outra missão. Né? Abraão era fleumático. Então, para Abraão, o Senhor entregou uma missão completamente diferente daquela que ele entregou para Paulo. Não mais importante, nem menos importante, mas de acordo com o seu perfil. Quando eu permito, aí o que o inimigo faz? O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir o quê? A minha essência, quem eu sou. Porque ele sabe que se ele comprometer quem eu sou, se ele prejudicar quem eu sou, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir exercer aquilo que o Senhor me chamou. Olha como isso é sério. Quando eu sou modificado na minha essência, eu vou ficar com uma lacuna. Lembra das 10 dracmas? Ela tinha 10. Para ela ser plena, ela precisava ter as 10. Eu estava estudando e as dracmas também, ela poderia compor um colar. Né? Ela poderia ser, era 10 porque ela poderia compor ali um colar. E para que servia esse colar? Esse colar era, naquela época, semelhante a uma aliança de compromisso. Então, quando uma pessoa firmava um compromisso, né, de casamento com outra pessoa, eles não recebiam, né, uma aliança, mas um colar. E aí, quando aquela moça saía, né, com aquele colar, todo mundo entendia, olha, essa moça, ela é comprometida. E aí, imagina, você recebe o colar, você firma um compromisso com alguém e na hora de você mostrar a sua aliança com aquela pessoa, o seu compromisso com aquela pessoa, você sai faltando, né?
A pessoa, imagina a moça saindo com uma lacuna aqui, ó, faltando uma dracma. Nossa, que moça relaxada. Nossa, que ela tá comprometida ou ela não tá comprometida? Ela tá aberta a novas possibilidades ou ela está presa a um compromisso? Então aquilo ali passava uma imagem ruim, né, para aquela moça que recebeu aquela dracma como um sinal de compromisso. Também as dracmas, elas eram entregues como uma forma de dote, né? Essas dracmas é o que vai te sustentar, que vai te manter. Então havia pessoas que tinham apenas 10 dracmas, mas havia mulheres que tinham muitas dracmas. Então tudo dependia da condição financeira da família, né? E o Senhor nos entregou as dracmas necessárias para nós sermos plenas e para que nós possamos firmar o nosso compromisso com o nosso noivo. Porque o Senhor não nos chamou apenas para servi-lo e ficar quietinha. Ele nos chamou para servi-lo e sair para fora. E ao sair para fora, as pessoas olham para nós e dizem: ela tem um compromisso com o noivo. Ela tem compromisso com alguém. Eu vejo nela que ela não vive só para ela não vive só o seu bel prazer. Ela se prepara, ela está em preparação para algo maior. E nós precisamos enxergar que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele não nos chama para viver uma vida fechada em nós mesmos. Ele nos chama para viver uma vida em expansão, uma vida onde nós temos a missão de fazer algo para Ele. E aí, quando eu perco as minhas características inatas, as minhas características que formam o meu caráter, a minha personalidade, meu caráter não, né? Mas a minha personalidade, eu fico deficiente neste trajeto. Olha que coisa. Eu entrego menos do que eu deveria entregar. Se uma pessoa que ela é colérica, ela perde a coragem, a missão que o Senhor confiou na mão dela vai ser uma missão, não vai ser uma missão feita na sua plenitude, porque vai ter um momento ou outro que ela vai precisar ser mais pujante, ela vai precisar ser mais agressiva ali nas suas decisões, mas ela vai estar com medo. E aí ela vai falar: não vou fazer porque um dia eu fui frustrada, um dia eu me dei mal. E aí, se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou me frustrar, então eu vou dar um passo atrás. Então, o inimigo, ele quer nos frustrar, roubar as nossas características principais para comprometer aquilo que Deus quer fazer em nós e principalmente através de nós. Essa parte ficou clara? Hoje nós vamos buscar a dracma da paternidade. Por quê? Nós vamos buscar essa dracma. Ontem nós buscamos a dracma da confiança. Hoje nós vamos buscar a dracma da paternidade. Porque nós nascemos, né, com o nosso perfil já instalado, os nossos drives mentais já instalados. Mas quem reforça este perfil são os nossos pais. E às vezes, por falta de sabedoria, de entendimento, pode ser que eles não tenham conseguido reforçar esse perfil. E pode ser também que por falta de conhecimento, sabedoria, eles não tenham cumprido o papel exato, até porque são falhos, né? Nós somos seres imperfeitos, sendo criados por seres imperfeitos. Vai dar ruim em algum momento, né? Alguma coisa vai deixar vai falhar. Então, quando principalmente o nosso pai, ele não consegue cumprir na excelência o seu papel, ele compromete o nosso relacionamento com Deus. Olha que coisa. Quando há uma falha aqui, ó, houve uma falha na forma do meu pai me educar, na forma do trato ali com o meu pai, uma parte minha pode, eu não estou dizendo nem afirmando que pode ser que eu tenha perdido alguma coisa no caminho, porque eu não consegui, eu não aprendi
Um drive mental errado foi instalado na minha mente. Eu fiz novas conexões neurais com o relacionamento com meu pai. Eu fiz novas conexões neurais. Então, quando eu vou ter que me relacionar com meu pai celestial inconscientemente, eu me lembro de como era o meu pai terreno. E aí eu me desestabilizo. Quer ver uma coisa? Você não sabe qual é a razão pela qual você do nada desiste. Você tá muito bem. E aí do nada a sua confiança ela é abalada. Você tá bem, você dormiu bem, mas você acordou estranho. No meio do dia você ficou estranho, você não sabe por quê. Possivelmente acionou um gatilho mental ali, né? E você ficou um pouco mais desconfiado em relação aos eventos da vida. Um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês que no momento de oração eu me recordei. O meu pai, ele era super protetor, né? Então, assim, eu não tenho nada para dizer do meu pai. Então, eu achei que jamais, na minha relação com meu pai, eu teria alguma coisa que poderia ser negativo na minha jornada. Eu falei, imagina, até parece, meu pai foi maravilhoso, incrível, ótimo. Mas a sua super proteção, o meu pai era uma pessoa que ele acreditava tanto em mim, que ele me encorajava demais, mas ele também me protegia no quesito, minha filha não pode sofrer. Então qualquer coisa que demonstrava ali que eu poderia sofrer, ele tentava impedir aquilo. E aí eu me recordei no momento de oração, e eu falando, Senhor, né, isso aqui tá faltando, isso aqui precisa ser ajustado, né? E aí eu me recordei de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu tinha, sei lá, talvez uns 17 anos, e eu tinha arrumado um trabalho, e era um trabalho bem árduo, um trabalho bem difícil, como qualquer outro trabalho, desafiador para eu conseguir aquilo que eu precisava. E aí teve um dia muito difícil no trabalho, muito difícil, e eu liguei pro meu pai, e eu me lembro até o dia que eu liguei, a imagem, né? Sabe aqueles orelhão? A pessoa denunciando a idade, né? Aqueles orelhão, eu lembro que eu tava com um cartãozinho, eu coloquei aquele cartãozinho e eu liguei pro meu pai chorando. Eu falei, pai, tá muito difícil aqui. Aí meu pai disse assim pra mim, filha, você não precisa disso, larga isso aí e vem embora pra casa, porque o pai vai cuidar de você. Naquele momento, instalou como se fosse um drive mental, né? De que quando as coisas estão muito difíceis, eu não preciso persistir, porque eu tenho um pai que me protege. E por muito tempo, as minhas orações eram questionando ao Deus por que ele deixou a Linda aqui passar por algumas coisas. Por que ele não resolvia logo o problema? Por que eu sofria tanto, aquilo ali me consumia tanto, ele não tirava aquela dor ou não resolvia aquele problema? E eu questionava o Senhor com muita frequência. E aí teve um dia que o Senhor, ele foi muito claro comigo enquanto eu orava. Ele falou assim, eu como o seu Pai celestial, eu estou te ensinando a persistir. Você precisa aprender a ter, na verdade nem é persistência, é perseverança. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando os obstáculos eles são grandes demais. E naquele dia, aí eu fui levada aquele dia, que eu estava diante de um obstáculo muito grande. Meu pai falou assim, pode abandonar tudo aí. Minha filha, você acha que eu fiz o quê? Abandonei tudo, né? E aí ele falou assim, hoje eu estou te forjando, te preparando aquilo que o seu pai terreno não conseguiu fazer, né? Pelo excesso do amor, pelo excesso do cuidado, você não foi preparada para ser uma pessoa perseverante. A cada dificuldade você se espanta. A cada dificuldade você acha que eu te abandonei. Era essa a sensação que eu tinha com Deus, você acredita? Quando o círculo se fechava, porque o dia desafiador vem para todos, se não vem a gente paralisa, né? Quando o dia mal chegava, quando o desafio era grande demais e eu não conseguia lidar com ele, sabe o que eu me sentia? Abandonada por Deus. Eu não sentia Deus falando assim, filha, largue tudo, filha, e venha para os meus braços. Ele dizia, é para continuar. E eu me sentia, aquilo era tão agressivo para mim, aquilo soava de uma maneira tão agressiva, porque eu falava assim, o Senhor não me ama.
O Senhor não me ama, o Senhor tá vendo que eu tô sofrendo nesse lugar, e o Senhor quer que eu fique aqui, o Senhor, certamente o Senhor não me ama, porque o que eu entendia por amor era excesso de proteção. Então, tanto a ausência como a presença excessiva, o cuidado, tanto como a ausência do cuidado, como o excesso do cuidado, pode modificar a nossa imagem, a relação que nós temos com Deus. Então, vamos colocar assim, um pai que foi um pai que prometia e nunca cumpria. Né? Não, filho, amanhã eu tô aí. Esses dias eu tava vendo um stories, um reels de uma pessoa, e eu achei tão triste que ela filmou a criança deitada, e ela disse assim, olha aqui, ó, ter filho com um pai irresponsável é isso que dá. Eu achei tão triste, porque aquilo ali eternizou pra aquela criança, né? Ela falou assim, é isso que dá, ter filho com um homem irresponsável. Ela tá aqui deitada desde as 5 horas, já são 6:30, ela dormiu esperando o pai chegar. E isso é sempre. Nunca ele consegue cumprir a palavra. Imagina o que essa menina pensa sobre a figura paterna. Toda vez que o pai promete, ele vai falhar. E aí, quando eu tenho uma relação com Deus inconscientemente, porque as coisas não aconteceram no meu tempo, eu me desanimo e falo assim, não vai acontecer. Vai falhar, porque o que eu tenho, a minha memória afetiva de pai, é um pai que falha. E eu não consegui ressignificar essa memória em relação ao meu pai celestial. Porque o que conta, gente, não é o meu consciente. As minhas ações também são movidas pelo meu inconsciente. Então, o que eu guardei? Quais são as memórias que eu guardei em relação ao meu pai? E aí ontem eu fiz uma relação, e pode ser que tenha outras coisas que seja relevante, mas eu fiz uma relação de qual seria o comportamento de um pai perfeito, tá? Lembrando que os nossos pais, eles são imperfeitos, por quê? Porque são ser imperfeito. Então imagina, como que um ser imperfeito vai cuidar de um outro ser imperfeito na sua excelência, na sua perfeição? Não dá. Então eles vão falhar em algum momento. E qual é a função do inimigo? Usar essa falha para nos ferir profundamente, para nos traumatizar profundamente. Aí ele mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Ele fere, ele deixa que aquela ausência, né, aquela falta do pai venha nos ferir, então a gente fica ferido, e aí ele impede que a gente levante e haja por conta dessa ferida. Então, além deles nos machucar, que é o maior intuito do inimigo, porque ele nos odeia, porque, né, nós somos o melhor de Deus, nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós vamos morar com ele na eternidade. Ele perdeu essa chance, ele está condenado. Por ele estar condenado, o que ele quer fazer? Ele quer acabar com a nossa raça enquanto ele pode, porque ele sabe que vai chegar um dia que ele não vai poder nem pensar em nós mais, porque nós estaremos com o Pai, nós estaremos na eternidade. Então, enquanto estivermos nessa terra, ele vai fazer de tudo para nos traumatizar. E aí, um pai perfeito, que é o nosso Pai Celestial, qual é a importância dele, qual o que ele deve fazer para que um filho seja bem treinado e preparado para enfrentar, né, os desafios da vida pleno, sem nenhum tipo de trauma. Lembrando que nem todo filho ele pode ter perdido a sua dracma da paternidade, tá? Então, assim, essa é uma das que a gente pode ter perdido. Não quer dizer que tá bom? Então, só pra gente pensar junto. Então, um pai, qual é a atitude de um pai? Pode ser que você não tenha tido um pai e você não saiba muito bem como um pai se comporte, né? Então, eu vou dar aqui umas características de um pai perfeito. Então, ele é um pai amoroso. Então, ele emana amor. E ele te dá apoio emocional. É um pai que se preocupa com os seus sentimentos. Essa faz parte do papel paterno, né? Ele fornece segurança. Com ele você tá segura. Eu lembro que com meu pai, minha filha, não tinha tempo ruim. Eu ia pra qualquer lugar, eu não tinha medo de nada. E, minha filha, se você tá achar ruim, fala com meu pai. Então, meu pai, ele tinha esse papel na minha vida de me proteger. Eu me sentia segura com ele. O papel do pai também é fornecer educação e orientação. Isso aqui é onde eu percebi que
é onde eu percebi que eu tinha perdido a dracma da paternidade. Eu não entendia, né, o que Deus estava tentando fazer comigo. É a modelagem do comportamento. Olha só, ali quando eu ligo pro meu pai e começo a chorar, e eu não era nenhuma novinha não, já era velhinha, já tinha, sei lá, seus 16 para 17 anos, e eu conto pra ele que eu tava com um desafio, e não era porque alguém tava me maltratando, não, é porque tava difícil, eu não conseguia fazer o trabalho, tava difícil. E quando ele fala assim, desiste, ele deixou de modelar o meu comportamento, porque o correto, filha, seria assim, filha, é difícil mesmo, eu quero contar uma coisa pra você, tende a piorar. Se você não conseguir vencer esse desafio, a sua força sempre será pequena. Então, minha filha, você vai conseguir. Vai lá, engole o choro e vai lá e faz seu trabalho bem feito. Mas o excesso do cuidado, o excesso do amor, a proteção excessiva, ele fez o quê? Vem pra cá. Deixou de modelar um comportamento. Um pai, uma mãe tem que... Ontem a Dani deu um testemunho. Testemunho não, a gente tava conversando, né? Tem tudo a ver com isso. A Dani falou assim, o Matheus deu uma aula ontem que foi muito boa, foi muito maravilhosa mesmo. E aí a gente tava conversando e eu falei, nossa, que lindo, né, ver o Mateuzinho, nossa, maravilhoso. E ela falou assim, eu me alegro, porque ele, quando ele era menor, ele não gostava de estudar. E todo domingo eu lembro que eu colocava ele na mesa, possivelmente ela trabalhava de segunda a sábado. Então ela falou assim, todo domingo eu colocava ele na mesa, colocava um louvor acho que era Cristina Mel, e eu fazia ele estudar, e ele chorava porque ele não gostava de estudar. E eu falava, você vai conseguir, você vai fazer, você vai conseguir. E ela modelou o comportamento dele. Hoje o Matheus é um menino que ama estudar. Ele é um professor, ele ensinando é a coisa mais linda. Ela modelou, ele não queria fazer. E se ela falasse assim, poxa, filhinho, hoje é domingo, né? É o dia que a gente tem que ficar junto. Não, vem cá, filhinho, pode ficar tranquilo. É tão sofrido pra você de segunda a sexta, é tão sofrido pra você de segunda a sábado, que no domingo eu vou deixar você ser feliz. Porque o que vale nessa vida é a felicidade. Hoje o Matheus não seria um menino estudioso, não teria prazer na leitura. Então é chorando, é com lágrimas, você vai sentar aqui, você vai fazer o que precisa ser feito. Isso é modelar. Sabe qual é o problema dos pais hoje? Deixar solto. É uma geração que ninguém persiste com nada. É uma geração que ninguém aprende, porque tá tudo muito fácil, né? Não, filho. E aí, às vezes, para livrar, né, a própria mãe, o pai tá tão cansado, entrega o celular na mão e diz, o celular que vai te educar, e não tem essa modelagem, vai fazer, não quer fazer, mas vai fazer, porque é assim que é. E hoje a gente acha que é agressivo, que é violento. Não, você tem que saber ler o comportamento do seu filho e impulsionar ele a ser aquilo que Deus chamou para ser. Então uma outra característica também de um pai é tempo de qualidade, né? É o tempo que passa com o filho, disciplina adequada, isso faz parte da função de um pai. O meu pai, ele era incrivelmente maravilhoso, ele olhava assim, eu já sabia que eu não podia ir além, mas em algumas vezes eu sabia o excesso de amor que ele tinha por mim e eu abusava. E aí por eu abusar, algum momento ele não conseguia ser rígido, sabe assim? Ele não conseguia. Então eu já sabia, o filho sabe a fraqueza do pai. E aí a disciplina adequada algumas vezes falhava pelo excesso do amor. O excesso da disciplina também é um problema, porque você pode olhar para Deus como um Deus que sempre vai te castigar. Meu Deus, eu pequei, agora a mão do Senhor vai vir sobre mim, vai pesar sobre mim, e você não se perdoa nunca, porque o seu pai, quando você errava, ele era tão rígido com você, tão rígido, que você acha que Deus não vai te perdoar. Gente, a memória que nós temos de pai, a relação que nós temos com o pai é a mesma relação que nós temos com o nosso pai terreno. Por quê? Porque é o que nós conhecemos. Se nós não ressignificarmos a imagem de pai, inconscientemente, a gente transfere. E não é uma coisa assim que você tem noção. Em algum momento você desiste. Em algum momento você age de uma maneira estranha. E você fala assim, mas eu não entendo por que isso aconteceu. Porque você puxou na sua memória que era isso que o seu pai iria fazer com você. Então, se você está dependendo do seu pai celestial e o seu pai
terreno não falhou naquela função, você não consegue enxergar que naquela situação tão difícil que você está enfrentando é exatamente naquela falta que o seu pai está suprindo. Muitas vezes, quando o Senhor vinha me disciplinar, eu ficava brava e falava assim, meu Deus, mas o Senhor só sabe brigar comigo, não faço nada certo também, né? Parecia uma criança orando. Eu não sabia o que era disciplina, eu não sabia o que era correção, sabe assim, mais severa. Então eu olhava para Deus como um Deus que sempre estava brigando comigo e eu achava que ele não me amava. Porque ele brigava tanto, porque eu não conseguia fazer nada certo, porque nada falava, bom, meu Deus do céu, nada tá bom também, né? Tudo o senhor reclama. Porque a minha referência de pai era só afeto, era só afago, era só, eu não tenho essa imagem, sabe? De uma coisa mais rígida, não tenho. Então, quando eu pensava num pai que me entregava tudo. E a minha oração era assim ainda. Se fosse meu pai, ele me dava. Eu não entendo por que o Senhor não responde a minha oração. Porque se fosse o meu pai, quando meu pai faleceu, né? Eu falava assim, a minha oração frequente, gente, era assim, Senhor, eu não entendo. Porque se meu pai estivesse aqui, ele me ajudaria nisso. Se o meu pai pudesse fazer, ele faria isso. Eu tô pedindo pro Senhor, o Senhor não me responde. E muitas orações foram silenciosas, Deus não falava, porque ele estava tratando no meu caráter, no meu comportamento, e eu não conseguia enxergar. E eu enxergava aquela atitude de Deus como algo ruim para mim. E eu me desmotivava, eu ficava sem falar com Deus, de birra, bem madura a pessoa. Não vou falar também. Se eu não quer falar comigo, eu também não falo. E eu me relacionava como uma criança mimada, porque eu era mimada. Né? Eu sou ainda um pouco, eu acho. E era assim a minha relação. Só que eu sou uma pessoa extremamente, eu faço um mergulho interno. De tempos em tempos, diariamente. Eu fico, mas por que será que eu me comportei assim? Então eu conseguia enxergar, mesmo com toda a ignorância da situação, eu conseguia enxergar, eu conseguia saber qual era o meu sentimento. Eu conseguia saber que aquilo ali que eu estava sentindo era abandono, porque o meu pai, ele não agia daquela forma. E se eu tinha que me relacionar com Deus como pai, aquela comunicação ali, alguma coisa estava errada. Então, como eu entendia que amor era entregar tudo, eu achava que Deus não me amava. E aí ele teve que me explicar que ele estava me educando, porque faz parte, né, da função de um pai dar apoio, né, às aspirações e interesse do filho, mas também faz parte da função de um pai impor respeito, impor limite pro filho, dizer não, é até aqui que você vai, é até aqui a sua função, agora é minha responsabilidade. Também é a função de um pai ser o provedor financeiro, também é a função de um pai preparar o filho para a vida, para os desafios da vida. Nenhum pai pode preparar o seu filho para si. Eu sou uma leoa, eu sou um leão, eu protejo meu filho de tudo. Ele vai nascer um banana, vai nascer um frouxo, igual eu era. Qualquer coisa, o excesso, gente, da proteção traz uma pessoa, desenvolve um ser humano frouxo. Eu que era tão corajosa, tava ficando frouxa, por quê? Porque eu não sabia lidar com os obstáculos da vida. Agora, a ausência, o inverso também é. Você não, como nós falamos ontem, né? Você coloca as coisas na mão de Deus, daqui a pouco você tira. Por quê? Porque você não aprendeu a entregar algo para o seu pai, terreno, e ele resolver para você. Ele te deixava na mão, igual aquela menininha. Você ficava lá esperando e ele não aparecia. Então, qual é a memória afetiva que você tem de um pai que sempre falhou? Um pai que nunca te proveu financeiramente. Então, quando você se vê perante uma situação financeira difícil, você fala assim, a casa caiu. Você não consegue ver que Deus vai vir com a provisão, porque não é essa a imagem de pai que você tem, um provedor. Ele sempre te deixou faltar, você teve muitas faltas. E hoje você tem que ser autossuficiente, porque você não podia contar com ele. Então a sua relação com Deus, ela é comprometida, porque parece que você confia, mas daqui a pouco você tira da mão dele e você fala, Senhor, eu não consigo descansar. O Senhor já falou pra mim. Esse dia alguém disse assim pra mim, eu não sei mais o que faz com essa pessoa, porque é muito nítido, Deus já falou com ele, eu estava do lado quando aconteceu, e ela volta, e esquece, eu não sei. Gente, é memória afetiva. Sabe, ele não consegue descansar porque nunca teve um pai, não sabe o que é proteção, não sabe o que é confiança. Não sabe.
A Pamela colocou assim, eu me sinto assim, tendo que resolver tudo sozinha. Ó, aí a Vanessa colocou assim, meus pais foram bons, mas nunca presentes em nada. Não consigo me lembrar deles me orientando em nada. Hoje eu desisto de tudo muito rápido e sofro por isso. Talvez seja por causa disso. É uma dracma que você pode buscar. Senhor, é isso. E aí o que é buscar a dracma, gente? É falar, Senhor, isso tá errado. Eu preciso, gente, identificar coisas na minha vida e falar, não, isso tá errado. Quando eu olho pra mim e falo assim, não... Eu sou uma pessoa corajosa. O que tá acontecendo aqui? Que essa frouxinha aqui? Não, Fernanda, você não é frouxinha. Fernanda, você é corajosa. Quando eu vejo que tem algo que tá estranho na minha vida, eu tenho que buscar essa dracma. Que foi quando eu fiz, não tem alguma coisa errada. Senhor, me mostra o que é. Senhor, me mostra o que é. E aí, por que tá tão difícil? Esses dias esses dias tipo ontem, eu tava orando. Porque eu tô buscando, tem dracmas que eu preciso achar aqui na minha vida. Então, tanto que foi inspirado nessa necessidade que a gente começou essa temporada, porque a gente tá meditando junto, né? As minhas necessidades, eu busco aqui também no devocional com vocês. E eu ouvi no congresso do Diante do Trono, Mulheres Diante do Trono, eu ouvi, esse era o tema, né? E eu ouvi uma ministração, acho que foi da Ana Paula, falando, e eu falei, é isso que eu preciso. E eu comecei a buscar, eu falei, Senhor, eu preciso encontrar essa dracma. Eu preciso encontrar essa dracma, eu preciso, Senhor. Porque eu tava assim, eu não tava entendendo uma situação na minha vida. Eu não tava entendendo a situação na minha vida. Lembra que eu falei pra vocês? Eu não sei se eu falei, não sei se eu falei. Eu não tava entendendo. Eu falei sim, eu falei, gente, tem duas coisas que eu preciso resolver na minha vida e eu não tô conseguindo, eu preciso resolver esse ano. Lembra que eu falei pra vocês? E eu já venho orando, falando, Senhor, eu preciso entender, eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender por que eu não tô conseguindo. Eu preciso compreender por que isso tá tão difícil. Eu tô orando sobre isso há tanto tempo. Eu preciso de ajuda, Senhor. E aí, eu ouvindo a Ana Paula Valadão falar sobre, né, as dracmas perdidas, eu comecei a orar sobre isso. E aí eu falei, eu vou começar uma temporada, porque assim como eu tenho dracmas perdidas, eu acho que as meninas também têm. E aí o Senhor confirmou essa temporada. E aí ontem eu tava orando, eu falei, Senhor, eu ainda tô aqui sofrendo com isso, meu Deus, eu preciso encontrar essa dracma. E aí ontem o Senhor me deu uma palavra que eu vou compartilhar com você aqui, porque talvez pode fazer sentido pra você. Ele me entregou essa palavra, que é pra eu orar sobre ela. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E aí o que o Senhor me disse ontem? Eu estou modelando. Você lembra que seu pai, ele, por excesso de amor, ele não modelou algumas coisas em você? Agora você precisa modelar. Então eu tô te modelando, eu tô te ajudando a ter um caráter aprovado. Então essa tribulação que você tá chorando, ela tá desenvolvendo em você perseverança. A persistência e a perseverança, gente, é coisas distintas. A persistência, eu vou fazendo a mesma coisa sempre. Então, eu quero, sei lá, emagrecer. E aí eu fico sem comer, eu tiro açúcar, eu vou pra academia. Então eu crio uma rotina. E eu faço isso por 1 ano, eu sou persistente. Só que quando alguém me oferece um doce, pode ser que eu coma. E aí, aquilo que estava sendo linear, aquilo que estava bonitinho, interrompe. E aí eu não consigo mais voltar, porque eu não sou perseverante. Porque a perseverança é continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo diante dos desafios. Então, eu fui convidada, eu comecei a fazer, um exemplo, tá? Eu comecei a fazer regime e eu fui convidada para 10 casamentos, com os docinhos finos que eu amo. Mas se eu me propus a fazer aquilo e eu tô buscando a perseverança, em ser perseverante em ter uma alimentação saudável, pode vir todos os obstáculos, eu vou passar por cima de todos eles. Por que, Vanessa, que às vezes a gente desiste? Porque a ausência do pai não nos disciplinou e falou, você vai, igual a Dani fez, você vai ficar aqui
e você vai terminar, você só vai levantar quando você terminar. Nós não temos esse drive instalado. A gente não teve ninguém para nos disciplinar adequadamente. Eu fui uma pessoa que os meus pais, eles nunca pegaram no meu pé. Não, você vai ficar 3 horas aqui estudando, você vai ler esse livro todo. A gente sempre estudou, a gente sempre tirou notas boas, e passar de ano era a regra da casa, tinha que passar de ano. Mas eu não tinha, agora você vai estudar. E aí, às vezes, eu me pego sem me dedicar. Hoje não tanto, porque hoje já... Mas assim, parte da minha vida, eu tinha dificuldade de sentar e ler um livro até o final, porque eu não fui treinada. Isso é treinamento, isso é modelar caráter, que é uma função dos pais. Mas quando eles não fazem, a gente fica meio bobo, sabe? Meio sem saber o que eu faço agora. Eu não sei me comportar perante esse desafio. Esse desafio que eu tô falando, Senhor, eu tô aqui de novo pedindo. Aí ontem ele me disse, você está aprendendo a perseverar. Esse obstáculo tá diante de você para que você continue andando, mesmo ele surgindo todos os dias na sua porta. Isso, eu tô modelando o seu caráter. Eu quero que você seja aprovada. Você não pode se comportar mais como uma menina. Você tem que ter maturidade espiritual. Então isso vai ficar até que você aprenda a ser uma pessoa persistente, perseverante. Entende? Então, às vezes a gente acha que Deus está vindo para nos castigar, quando na verdade Ele está moldando o nosso caráter. Aquilo que os nossos pais não nos ensinaram, a gente vai aprender com o nosso Pai Celestial. Então, o que eu quero te aconselhar a fazer, ou sugerir que você faça? Se analise. Vai lá na sua infância, na sua adolescência, lembra quem você era. Porque lá você era genuíno, lá você era puro. Né? Lá você não teve a intervenção, ninguém mudou o seu drive mental. Até uma certa idade, né, você era você só era. Depois de um tempo que os desafios começaram a surgir, porque quando a gente consegue ter a compreensão, né? Não, tá faltando aqui. Quando você começa a entender a vida, você começa a entender que as coisas estão faltando. E aí você vai buscar quem você era. E você vai falar, eu não sou mais essa mesma pessoa. Talvez fazer esse teste, né, do temperamento, de estudar sobre perfil comportamental, vai te ajudar a descobrir quem você é. E aí você descobre quem você é na sua essência e quem você se tornou. Porque o que você perdeu aqui, eu era corajosa e não sou mais, é porque tem dracma perdida. E aí você tem que buscar o que aconteceu, Senhor. O que aconteceu que aqui eu falhei, que aqui eu perdi. Falei não, é que eu perdi. Porque eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Agora, Senhor, eu sou essa pessoa aqui. E aí, possivelmente, tá? Você vai ser provado para você desenvolver isso que você perdeu. Não dá para eu voltar a ser corajosa se um dia eu perdi a dracma da coragem, se o Senhor não colocar um desafio na minha frente. Porque é o treinamento que nos faz se tornar que nós somos o que repetimos. Então é o treinamento que vai desenvolver a virtude. Então quando eu olho e falo assim, por que Paulo falava assim, eu me glorio? Olha o que Paulo fala aqui. Eu achava demais, Paulo, com essas conversas dele. Ele falava assim, eu me glorio na tribulação. Eu falava, como que esse homem se gloria na tribulação, gente? Como que pode escrever uma coisa dessa pra acabar com a gente? Mas hoje eu entendo. Eu fico feliz quando tem um desafio diante de mim, porque é nesse momento que eu vou desenvolver a perseverança, é nesse momento que o Senhor vai tratar o meu caráter, é nesse momento que eu vou adquirir novas competências, é neste momento que eu vou ter força, porque o Senhor tem algo maior pra mim, e sendo quem eu era antes, eu não vou conseguir fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça agora. Então, sendo a pessoa que você é hoje, sendo a pessoa que eu sou hoje, eu não vou conseguir fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso encontrar o que eu perdi ao longo do caminho. Eu preciso me tornar plena para então executar a tarefa, a missão que o Senhor confiou nas minhas mãos. E hoje nós falamos quase 1 hora. Mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido o quão importante é você ressignificar a paternidade na sua mente para que o seu relacionamento com Deus, ele mude. Porque eu digo, a Kátia também falou aqui, né? A Kátia não, a Pamela, ela colocou assim, eu também fico de mal de Deus.
né? Porque quando você tem um relacionamento, se você realmente se relaciona com Deus como pai, você vai ter comportamentos de filho, sabe? Você vai ficar sem falar, você vai fazer birrinha, você vai ter, porque você é filho. E você vai reproduzir emocionalmente aquilo que o seu pai te ensinou ou aquilo que ele te passou. E aí você precisa, coloca lá quais foram as falhas do seu pai. Não, primeiro para liberar perdão. Se você tem mágoa dos seus pais, eu quero te encorajar a fazer uma oração e liberar perdão. Por quê? Porque os seus pais fizeram o melhor que eles conseguiram. Geralmente um pai muito agressivo, um pai muito rígido, ele sofreu isso também. O pai dele também foi assim. Então ele só está reproduzindo o que ele sabe. Então perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, se caso eles não tenham sido bons pais pra você, como você acha que você merece. Perdoa, libera perdão pro seu pai e pra sua mãe. E aí você vai falar o que te faltou. Você como filho, o que você acha que deveria ter? Sabe, qual você acha que deveria ser o comportamento do seu pai? E você vai olhar e falar assim, o meu pai não foi assim, mas o meu pai celestial é. Senhor, me ajuda a ressignificar. Meu pai não era de confiança, mas o meu pai celestial é de confiança. Porque ele diz assim, que ele não nega ele não nega a si mesmo. Quando ele empenha a palavra dele, ele cumpre. E a gente desiste porque a gente não está acostumado com pessoas que cumprem palavra. Sabe por que a gente não acredita que Deus vai cumprir a promessa? Porque a gente não está acostumado com pessoas que prometem e cumprem. E aí a gente compara Deus com as pessoas aqui nessa terra. Não tem nada a ver. Eu preciso ressignificar completamente quem é o meu pai. Você vai para a Bíblia, pega os versículos e você fala assim, esse aqui é o meu pai. É aquele que não nega a si mesmo, aquele que não volta atrás da palavra, aquele que cumpre o que diz. Este é o meu pai. E você vai repetir para você. E você vai orar essa palavra. Não, gente, a oração não é falar para Deus aquilo que a gente precisa. Porque Deus sabe. A oração, ela modifica a nós mesmos, né? Quando eu oro, eu coloco para fora o que tá dentro de mim. E eu tenho que ouvir minha oração e falar assim, eu tô me sentindo abandonado? É esse sentimento que tá fluindo aqui? Cadê a Bíblia? Cadê um versículo que respalda essa dracma que eu perdi? Cadê o versículo para eu preencher essa lacuna aqui, Senhor? A tua palavra diz que pode até uma mãe esquecer, mas o Senhor não esquece. Então, ore, peça para Deus, busque essa dracma, busque diligentemente essa dracma da paternidade e pergunte para Deus, eu perdi essa dracma? O meu relacionamento contigo, ele modificou por conta dos meus pais terrenos? Busque essa dracma, porque ela é fundamental na nossa caminhada. Se eu não olhar para Deus como meu pai, eu sempre vou estar incompleta. As pessoas eu vou sair com o meu colar faltando. Essa menina é uma órfã. Essa menina está abandonada. Esse sentimento de orfandade que a gente sente em relação ao nosso Pai Celestial é muito sério. Então, se você se sente abandonada, não tenho ninguém que cuida de mim, significa que você perdeu a dracma da paternidade. Mas o Senhor, Ele vai te ajudar a encontrar. A lâmpada vai acender. O Senhor vai te ajudar a limpar todas as sujeiras das suas emoções e Ele vai te ajudar a colocar ali a lâmpada para você encontrar esta dracma. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Prometo que amanhã vai ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Eu tô pior, cada dia. Cada dia eu falo mais. Ô Senhor, tem misericórdia. Um beijo, amo vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.